Salve, salve, família vascaína, começando mais uma semana de muita informação do Vasco aqui no nosso canal. Hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, trazendo para você os seguintes destaques. Vamos ver como ficou o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro após o empate com o Internacional. Fernando Diniz falou sobre o jogo e também sobre a arbitragem. E tem proposta do Galo sobre um cria da base, tem o aproveitamento do Diniz, a artilharia do Vasco, bolão do Mineiro, mais uma edição mega recheada pra você. E eu só peço pra você deixar o likezão pra apoiar o nosso trabalho, meu muito obrigado. E se inscreva no canal se você gostar do nosso conteúdo. Vem comigo falar de Vasco. E antes das notícias do Gigante da Colina, vamos arredondar o Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela os jogos de ontem para você. O São Paulo venceu o Fluminense por 3-1. O Cruzeiro acabou com a bet de todo mundo. Perdeu para o Ceará em casa 2-1. O empate do Inter com o Vasco 1-1. O Bahia meteu 3-0 no Juventude. E o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Vamos à tabela de classificação que ficou dessa forma. O Vasco sai da zona do rebaixamento, tinha entrado, no sábado com o empate do Santos, e aí o Vasco empatando ultrapassa de novo e empurra o Santos para a zona do rebaixamento. Não tem diferença entre o Vasco e o Z4. A diferença são 2 gols de saldo na frente do Santos. O G4 hoje com Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. E o Z4 com Santos, Fortaleza, Juventude e Sport. Na artilharia do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge está impossível. Marcou mais um, chegou a 13 gols. É o artilheiro isolado da competição. O Vasco entra em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é no sábado, 18h30. Contra o Mirassol, no estádio Maião. Fernando Diniz falou sobre o jogo, falou bastante, falou também sobre a arbitragem e a expulsão do goleiro Léo Jardim. Primeiramente, boa noite. O time tem respondido muito bem. A nossa produção, os resultados não estão acompanhando a produção do time. A gente podia ter vencido o Grêmio por 2-3-0, o Del Valle também. Podíamos até ter classificado na terça-feira pelo número de chances que a gente criou. E hoje também, primeiro tempo excelente do time, que a gente não soube aproveitar as chances criadas. Então, o que eu espero é que a gente continue produzindo e não dê nenhum vacilo no sistema defensivo quando a gente tiver o placar mínimo para o jogo pelo menos ficar 1-0. Mas a gente tem produzido para ganhar demais nessas partidas, nas últimas 3 partidas pelo menos. Em relação à expulsão, para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo. Foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando para o Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. Ele caiu para tocar chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, ele vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, eu nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou,
os lances fáceis de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante para a gente não sair com a vitória. Então, assim, mas o de hoje eu acho que é uma coisa muito pior. Eu acho que não tem cabimento a expulsão sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que ele foi ao Jardim e prometeu que ele expulsasse se ele não levantasse. Ele falou, estou com dor na perna, e ficou no chão, ele veio e expulsou o jogador. Tá aí toda a indignação do técnico do Vasco sobre a expulsão do goleiro Léo Jardim. Vamos à nota oficial que o Vasco soltou após a partida. O Vasco repudia com veemência a atuação desastrosa do árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida deste domingo. Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram, de forma direta, 4 pontos consecutivos do Vasco, essa pergunta precisa ser respondida com urgência por quem comanda a arbitragem brasileira. O Vasco tomará todas as medidas administrativas cabíveis junto à comissão de arbitragem da CBF e estará, já nesta segunda-feira, na sede da entidade para protocolar nova representação oficial. O afastamento do árbitro Flávio Rodrigues de Souza deve ser imediato ou iremos continuar acumulando um histórico de decisões polêmicas e recorrentes, prejuízos a clubes e ao bom andamento do campeonato. Se isso não ocorrer, mina-se a confiança de atletas, profissionais, torcedores e investidores. O Vasco da Gama não aceitará calado, vai cobrar explicações, mudanças e responsabilidade, porque futebol se decide na bola e não no apito. É aquilo, essa nota oficial e lá na CBF, na prática, muda muito pouca coisa, mas tem que fazer esse barulho, porque se você aceita calado, não para de acontecer com você. Pelo menos vamos ver se agora escalam juízes melhores para acontecer nos outros jogos. Porque é isso. Hoje é o Vasco reclamando, na rodada que vem vai ser o Cruzeiro, na outra rodada vai ser o Palmeiras. E a arbitragem brasileira segue num nível muito baixo. O aproveitamento do Fernando Diniz, ele chegou a 12 jogos comandando o Vasco, com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O ataque marcou 14 e a defesa sofreu 16 gols. Um aproveitamento ainda muito baixo de 36%, apesar que eu concordo com ele. Nos últimos 3 jogos, a nossa produção em campo não se refletiu nos resultados. Na artilharia do Vasco, o Verratti segue na ponta e o Ryan se consolida como o vice-artilheiro do time na temporada, chegando ao seu 7º gol. É uma baita temporada do garoto, que vinha oscilando bastante, mas esse ano, principalmente depois da chegada do Diniz, ganhou uma super confiança e tá jogando muita bola. Então tá aí a artilharia do Vasco na temporada 2025. Informação do Vene Casagrande que o Galo fez uma proposta ao Vasco pelo lateral direito Paulinho. Seria uma proposta por empréstimo com opção de compra no fim do contrato. Só que essa opção de compra, aliás, com obrigação de compra no fim do contrato. Só que essa obrigação estaria atrelada a uma meta, que seria o Paulinho entrar um número de jogos, nem que seja no segundo tempo. Uma meta até tranquila de bater, mas que, enfim, é um garoto ainda, não sabemos, né? E aí o Galo promete pagar $2 milhões se o Paulinho cumprir essas metas. Eu acho o seguinte, se o Vasco tem planos para o Paulinho no time titular, no time principal, eu não emprestaria. Agora, se vai manter PH e Puma no time e o Paulinho segue no sub-20, para mim vale demais fazer esse negócio. E no bolão do Mineiro, o Maxwell Braz disparou, moleque. Cravou de novo, eu errei aqui, ó. Era pra ter ficado 2-1 pro Vasco e eu ter cravado, né? Mas enfim, o Maxwell cravou, foi a 69 pontos. Já tem 5 cravadas ali no nosso bolão. O Iago é o segundo, o Ederson o terceiro, o Bruno Vasco o quarto e Edmilson Novaes completam aí hoje o que seriam os 5 primeiros que garantiriam esta premiação. Se você quiser entrar para o nosso bolão, participar da nossa brincadeira, é só ser membro do canal em qualquer plano. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. E você quiser mais conteúdo de Vasco, veja a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores. Falei muito do Diniz, do Verratti e, claro, da arbitragem. Tá passando um card, é só você clicar e conferir.
Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigantesco da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.